Capítulo 22. A ruptura da sociedade. Sob a sombra protetora de Thulbrandir, às margens ocidentais do rio, nossos heróis encontraram refúgio. O verdejante prado de Parth Galen, outrora um reduto de beleza estival, agora carregava o peso de tempos incertos. Aragorn, sempre vigilante, pressentia uma sombra crescente em seus sonhos inquietos. Ele instou Frodo, o guardião da noite, a desembainhar ferroada, a lâmina élfica revelando seu brilho fraco. Um prenúncio de orques próximos, ainda que não suficientemente perto para conforto. A aurora rompeu com um espetáculo ardente. O leste estava coberto por camadas de nuvens escuras, pintadas em vermelho feroz pelo sol nascente, enquanto Thulbrandir banhava-se no ouro matinal. Pássaros circulavam o pináculo imponente, o único movimento na paisagem serena. Aragorn reuniu a sociedade abordando a gravidade de sua decisão. Chegara o momento de escolher seu caminho, para as guerras de Gondor no oeste, em direção ao temor do leste, ou separar-se, cada um seguindo seu destino. Ele voltou-se para Frodo, o portador do anel, reconhecendo que a escolha pesada repousava sobre os jovens ombros dele. A ausência de Gandalf deixava um vácuo de orientação, mas Aragorn acreditava que até o sábio mago teria delegado o julgamento a Frodo. Frodo, sobrecarregado, pediu 1 hora sozinho para ponderar seu pesado fardo. Aragorn, com um olhar de pena e afeto, concordou, advertindo-o para não se afastar muito. Sam observava seu mestre com preocupação, consciente da clareza do perigo, mas optando por não interferir. Quando Frodo se afastou, Sam notou o olhar de Boromir seguindo-o atentamente, um observador silencioso enquanto Frodo desaparecia entre as árvores ao pé de Amon Hen. Frodo se viu subindo as encostas da colina, guiado por uma estrada antiga e em ruínas. Chegando a uma área gramada cercada por sorveiras e uma rocha larga e plana, ele se sentou, perdido em pensamentos, olhando para o leste. O rugido poderoso de Halros enchia o ar enquanto ele refletia sobre as palavras de Gandalf e a jornada desde a partida de Bilbo. O tempo escorria e, ainda assim, Frodo permanecia à beira da decisão. Uma súbita consciência de estar sendo observado o arrancou de seu devaneio. Ao virar-se, encontrou não uma presença hostil, mas Boromir, sorrindo gentilmente, carregando uma intenção não dita em seu olhar. Boromir se aproximou de Frodo, a preocupação marcando profundamente suas feições. Ele falava com um tom que misturava cuidado e urgência, alertando Frodo sobre os perigos iminentes e a necessidade de não se aventurar sozinho, especialmente dada a magnitude do papel de Frodo na luta contra as sombras que se espalhavam sobre a Terra-média. Boromir, carregando o peso de sua própria angústia, procurava consolo na conversa, ansiando por sabedoria em meio ao turbilhão de dúvidas. Frodo, embora grato pela gentileza de Boromir, revelou sua hesitação em confiar em qualquer conselho. Ele admitiu abertamente seu medo, um medo que emanava da consciência do que precisava fazer e do terror que sentia em enfrentar essa missão. O vento sussurrava tristezas nas folhas, e Frodo tremia, um reflexo de sua alma agitada. Boromir então se acomodou ao lado de Frodo, sua voz suave tentando penetrar a muralha de medo que cercava o Hobbit. Ele questionou se Frodo estava sofrendo desnecessariamente, oferecendo sua ajuda e conselho. Frodo, porém, manteve-se firme, guiado por uma advertência interna contra a demora, a escolha do caminho fácil e a confiança excessiva na força e sinceridade dos homens. A conversa se aprofundou em nuances complexas. Boromir falava da força de Minas Tirith, das muralhas que há tempos protegiam seu povo, mas Frodo respondeu com a inabalável verdade de que enquanto o Anel existisse, não haveria esperança verdadeira. Boromir, com olhos faiscantes, revelou seu fascínio pelo Anel,
questionando por que não poderiam usar seu poder para o bem. Frodo, percebendo a mudança em Boromir, respondeu com firmeza, mantendo-se fiel ao conselho de Gandalf e Elrond. Boromir, impaciente, começou a andar de um lado para o outro, falando em voz alta sobre alianças, batalhas e o uso do anel contra Mordor. Ele se imaginava um líder poderoso, um rei que usaria o anel para conquistas gloriosas e a destruição do mal. A discussão se tornou um duelo de ideais. Boromir, cego pela possibilidade de poder, insistiu que Frodo o acompanhasse a Minas Tirith, enquanto Frodo, ancorado em sua missão, recusou-se. A tensão entre eles escalou rapidamente quando Boromir, consumido pela cobiça e desespero, tentou tomar o anel. Neste momento crítico, Frodo se esquivou, colocando uma distância segura entre ele e Boromir. A face de Boromir, antes amigável, estava agora distorcida pela obsessão. Ele implorou, exigiu e finalmente ameaçou Frodo, revelando uma transformação assustadora de um aliado confiável para um adversário dominado pelo desejo desenfreado pelo anel. Com o coração pulsando de medo e incerteza, Frodo recorreu à única defesa que tinha: o anel. Desaparecendo da vista de Boromir, ele observou invisível e angustiado, enquanto o guerreiro, tomado pela loucura e pela cobiça, procurava-o freneticamente, lançando maldições terríveis e acusações injustas. A cena se transformou rapidamente em uma de arrependimento e desolação, pois Boromir, caindo em si, percebeu o horror de suas ações e palavras. Chorando, clamou pelo perdão de Frodo, mas o hobbit, já distante, não ouviu seus apelos. Em fuga, Frodo subiu ao topo do Amon-Hen, guiado pelo pânico e pela tristeza, e lá, no trono da visão, ele viu mais do que jamais imaginara. Envolto em uma névoa de imagens e silêncio, Frodo contemplou através do anel um mundo à beira da guerra. Viu as terras selvagens e desconhecidas a leste, as montanhas sombrias ao norte, as vastas planícies de Rohan e a torre ameaçadora de Isengard a oeste, e ao sul, o majestoso rio Anduin e as terras além. Em cada visão, sinais de conflito e desespero se revelavam. Exércitos se movimentando, batalhas se desenrolando, fumaça e fogo cobrindo a terra. Contudo, foi a visão da fortaleza de Sauron, Barad-dûr, que drenou toda a esperança de Frodo. E naquele momento, ele sentiu o olho de Sauron, sempre vigilante, fixar-se nele. Uma força maligna e poderosa o procurava, ameaçando engoli-lo. Num ímpeto de terror e clareza, Frodo compreendeu que precisava se libertar da influência do anel. Em um ato de coragem e desespero, ele removeu o anel, rompendo a conexão tenebrosa. Naquele instante, o mundo voltou à sua forma verdadeira. O céu clareou e os pássaros cantaram novamente. Frodo, agora visível, ajoelhado sob o sol, sentiu o peso de sua escolha e o caminho solitário que teria de seguir. Mas, mesmo na escuridão iminente, havia uma centelha de esperança, um sinal de que a luz ainda poderia prevalecer contra a sombra. Frodo Baggins, o portador do anel, se encontra num momento decisivo. Sua jornada até então, cheia de perigos e maravilhas, o trouxe a um ponto de escolha solitária e penosa. Com o peso do mundo em seus ombros e o coração batendo com uma mistura de determinação e medo, Frodo ergue-se. Embora exausto, ele se enche de uma nova resolução, falando em voz alta suas intenções, como se ao fazer isso, as tornasse mais reais, mais possíveis. Ele resolve partir sozinho, temendo que a influência maléfica do anel corrompa seus amados companheiros, aqueles que ele considera demasiado preciosos para arriscar. Enquanto desce a colina, Frodo é consumido por pensamentos sobre cada membro da comitiva. Ele reflete sobre a lealdade inabalável de Sam, a jovialidade e a coragem de Merry e Pippin, e a sabedoria e força de Aragorn,
cujo destino parece irremediavelmente ligado à cidade de Minas Tirith. Frodo, invisível sob o poder do Anel, move-se silenciosamente, como uma brisa que mal perturba as folhas, enquanto os sons distantes de vozes preocupadas e chamados ecoam da floresta. Ao mesmo tempo, os companheiros de Frodo, reunidos perto do rio, envolvem-se numa discussão carregada de tensão e incerteza. Aragorn, o líder nato cuja mente está sempre à frente, contemplando os perigos e as possibilidades. Legolas, o elfo de olhar distante e sabedoria antiga, e Gimli, o anão de coração valente e palavras diretas, juntamente com os hobbits Merry e Pippin, discutem as escolhas difíceis que se apresentam. Eles exploram a história de Gondor, as lendas antigas e as possibilidades para o futuro, mas seus pensamentos inevitavelmente retornam a Frodo e ao terrível fardo que ele carrega. A conversa revela a profundidade de sua preocupação e lealdade para com Frodo. Pippin e Merry, com a inocência e a paixão característica dos hobbits, expressam seu desejo fervoroso de nunca abandonar Frodo, independentemente dos perigos que possam enfrentar. Sam, com sua compreensão profunda e amor pelo seu mestre, revela a verdadeira natureza da hesitação de Frodo, o medo de falhar e o desejo de proteger seus amigos do perigo. Sam prevê que Frodo, embora atormentado pelo medo, encontrará a coragem para seguir adiante, mesmo que isso signifique partir sozinho. Aragorn, ponderando sobre o papel da comitiva, expressa dúvidas sobre se devem ou não intervir nas escolhas de Frodo. Ele sugere que forças maiores estão em jogo e que talvez não consigam, nem devam, desviar Frodo de seu caminho. A discussão é abruptamente interrompida pela súbita descoberta da ausência de Boromir, aumentando a sensação de urgência e perigo. Boromir ressurgiu. Seu semblante estava marcado pela severidade e pela tristeza, como se carregasse o peso de um segredo sombrio. Sem pronunciar uma palavra, ele observou seus companheiros, contando-os silenciosamente, antes de se sentar, isolado, com os olhos fixos no chão, perdido em pensamentos perturbadores. Aragorn, com seu olhar incisivo e desprovido de qualquer traço de cordialidade, confrontou Boromir sobre o paradeiro de Frodo. Boromir, hesitante, revelou um encontro com Frodo e sua subsequente fuga, mas manteve em segredo os detalhes de sua própria conduta duvidosa. O silêncio de Boromir instigou um tumulto de emoções entre os membros da sociedade. Sam, com o coração pesado, questionou a situação, enquanto Merry e Pippin expressaram suas dúvidas e temores. A urgência de encontrar Frodo era palpável, enchendo o ar com uma tensão quase tangível. Aragorn, na tentativa de impor algum método à busca, propôs uma estratégia de busca em pares, mas já era tarde. O pânico havia se apoderado do grupo. Sam, Merry e Pippin, impulsionados pelo desespero, desapareceram na floresta, suas vozes agudas e preocupadas chamando por Frodo. Legolas e Gimli logo se juntaram à busca frenética, correndo pela floresta. Aragorn, com um suspiro de frustração, percebeu a dispersão iminente do grupo. Ele encarregou Boromir de proteger os hobbits mais jovens, enquanto ele mesmo partiu em busca de Sam. Enquanto isso, Sam, impulsionado por um insight súbito, deduziu que Frodo teria seguido para o leste, mesmo sem sua companhia. Lutando contra as lágrimas e com uma determinação inquebrável, ele correu de volta para os barcos, a única pista que tinha. Chegando à margem do rio, Sam avistou um barco se afastando. Num ato de desespero, ele se lançou na água, mas foi arrastado pela forte corrente. Frodo, percebendo a luta de Sam, estendeu a mão em um ato salvador. A reunião deles foi marcada por uma mistura de alívio, repreensões e uma inegável ligação fraterna. Frodo pretendia seguir sozinho em sua missão, mas Sam, com sua lealdade inabalável, recusou-se a ser deixado para trás. Após uma breve, mas intensa discussão, Frodo aceitou a companhia de Sam. Juntos,
eles se prepararam rapidamente para a jornada. Sam, com eficiência e agilidade, coletou provisões e equipamentos essenciais. Então, eles partiram, Frodo remando contra a corrente do rio, enquanto o som das cachoeiras se intensificava ao fundo. Eles passaram pelas encostas do Amon Lhol, onde esconderam o barco e se embrenharam nas colinas cinzentas do Zemin Muil. Assim, a primeira parte da épica Guerra do Anel chegava ao fim, com Frodo e Sam enfrentando juntos o desconhecido, portando a esperança e o destino de toda a Terra-média em seus ombros. Se você gostou desse vídeo, curta! Ajuda muito em nosso trabalho. Também considere seguir, clicar no sininho para receber todas as atualizações e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima história!